Amém? Vamos, enquanto eu vou externando a minha gratidão a Deus, abra a vossa Bíblia no livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1. Desde já quero louvar a Deus por esta oportunidade de estar fazendo uso da sua preciosa palavra. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, nosso pastor Márcio, nossa missionária Érica, toda a sua família, toda a sua casa, que sempre tem me recepcionado bem e prestado essa tribuna para estar fazendo uso da palavra de Deus. Louvo a Deus também por todo o corpo de obreiro, por esta tribuna, pelos ministros, pelos instrumentistas, pelo grupo das irmãs, dos irmãos, dos jovens. Também já louvo a Deus pela vida do novos convertidos. Estou profetizando, amém? Quem se localizou, diga glória. Glória. Livro de Ruth, capítulo 1, iremos fazer menção do versículo 20, 21 e 22. A divisa do tema fica localizada em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem achou, diga glória. Ruth, capítulo 1. Bem, diz assim: porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado o poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por quê? Pois me chameis Noemi. Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem me afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram em Belém no princípio da cega das cevadas. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Este é um texto conhecido. É um texto que fala acerca do líder de Ruth. Sabemos bem que este texto, livro de Ruth, ele se inicia no final do período em que os juízes governavam. Este é um tempo tenebroso, um tempo em que o povo de Deus vivia na apostasia, um declínio espiritual, um tempo que Deus levantava os juízes para reger o seu povo, para governar o seu povo, para disciplinar o seu povo. Partindo daí, no final do governo do livro de Juízes, se inicia o livro de Ruth. O livro de Ruth é uma história de drama, uma história de sofrimento, de dor, de lamento, mas também conseguimos perceber a sua brandura, a sua fé, o seu amor, o seu autoestima, a sua resiliência em meio às diversidades e em meio às percas. Pois bem, vemos no primeiro capítulo de livro de Ruth se iniciando com uma atitude de Elimeleque. O texto diz que Elimeleque, ele tinha por sua esposa, que se chamava Noemi, e tinha 2 filhos, Marlon e Quilion. O texto narra que houve-se uma grande fome na terra, e esta terra trouxe para Elimeleque danos, ao ponto dele tomar uma atitude de sair da terra de Belém. Terra de Belém, conhecida como casa de pão, casa de Deus, casa de oração, aonde Deus se manifestava. O texto diz que quando essa fome se instalou em toda a terra, consegue perceber que o texto enfatiza que esta fome, ela se instala na terra.
Essa fome não está somente localizada em Belém. A fome está na terra, é mundial, é universal. Não somente está localizada no país de Belém, e sim em toda a terra. O texto diz que Elimeleque, ele olha para os campos e ele sai de Belém para Moabe. Aonde ficaria Moabe? Moabe ficava-se localizado os moabitas, que eram descendentes de Ló, juntamente com sua filha, um fruto incestuoso. Daí nasceu os moabitas. Terra de Moabe ficava localizado os moabitas. Vale ressaltar também que o povo de Israel não poderia ter mulheres moabitas. Toda a tribo de Israel, todo o povo que ficava em Israel, eles tinham que se relacionar com os israelitas. Vale também frisar que essa aliança que israelitas tinham com Moabita era uma aliança para predominar a economia, porque Moabe ali se tinha uma grande economia dentro do trigo, dentro da uva, dentro também das cevadas, dos cereais, das ovelhas, dos gados. Então o mercantil era florido ali em Moabe. Por este motivo, quando a crise se instala em todo o mundo, Elimeleque deseja ir para Moabe, não só como deseja, como ele tem a atitude de sair de Belém para ir para Moabe, para poder salvar a tua casa, a tua família, seus filhos, sua esposa. Ele toma essa atitude e vai para Moabe, mas esse relacionamento amistoso foi desencorajado após os moabitas contratar Balaão para poder amaldiçoar o povo de Deus. E também eles não poderiam ter relacionamento. Logo, Elimeleque levanta a sua bagagem, pega a sua esposa, pega seu filho Marlão e Quilião, e ele vai para a terra de Moabe. O texto diz que chegando lá, Elimeleque e seus filhos Marlão e Quilião, eles se casam com mulheres de Moabita. E dentre 10 anos, morre-se Elimeleque, morre também Marlão e morre Quilião. Consegue perceber que uma atitude precipitada gerou morte dentro da casa de Elimeleque? Elimeleque, ele sai da onde não deveria sair. E aonde ele não deveria sair? Casa de Jerusalém, casa do pão, casa que Deus visita. Tinha crise instalada? Tinha. Mas mal Elimeleque sabia que a crise não só estava em Jerusalém, também tinha crise em Moabe. O mal do ser humano é achar que só tem problema na vida dele. O mal do ser humano é achar que só tem problema na casa dele. O mal do ser humano é achar que só tem problema na igreja dele. Problema se tem em todo lugar. Crise se tem em todo lugar. Tem crise em Jerusalém. Tem crise também na vida do vizinho da direita. Também tem crise na firma do lado. Crise está instalada na terra toda. Mas tem uma notícia da parte de Deus para minha vida e para a sua vida. Fica onde Deus te colocou. Fica onde Deus te colocou. Se Deus te colocou nesta casa, fica. Se Deus te colocou nessa empresa, fica. Se Deus te colocou nessa igreja, fica. Sabe por quê? Porque se você ficar onde Deus te colocou, Ele vai te dar graça para suportar. Ele vai te dar estrutura para aguentar. É por isso que Isaías diz que os jovens correrão, mas cansarão. Porém, os velhos que esperarem no Senhor renovarão as suas forças, correrão como
cansarão, caminharão e não se fatigarão. Por quê? Porque o segredo não é ter velocidade, o segredo é esperar onde Deus te colocou. Eu vou repetir isso aqui. O segredo não é ter velocidade, o segredo é esperar aonde Deus colocou. Se eu espero onde Deus colocou, eu vou ter estrutura. Se eu espero onde Deus me colocou, eu vou ter resiliência. Se eu espero onde Deus me colocou, não vou me cansar. É por isso que Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quer aprender mais de Cristo? Aprenda a ser manso, aprenda a esperar, aprenda a ter paciência, aprenda a ter equilíbrio, aprenda a ter postura, aprenda a entender aonde Deus te colocou. Embora venha a ter dificuldade, espere em Deus. Embora está em meia luta, espere em Deus. Embora está em meia escassez, espere em Deus. Está tudo dando errado, espere em Deus. Porque esperando em Deus, vai ter renovo. Aleluia. Elimeleque sai. A crise se instalou, ele sai para poder salvar a vida dele. Eu começo a imaginar Elimeleque dizendo com ele mesmo: escapa-te pela tua vida. Ele sai para poder se escapar, mas quando chega lá, a morte chega na casa dele, perde tudo. Filho morre, ele morre, e fica Noemi em uma grande miséria em Moabe. Como se a crise fosse o suficiente, mas não só a crise, que se somente fosse a crise estaria bom, mas a morte chegou na casa de Noemi. Perdeu seu marido, perdeu seus filhos, e agora está Noemi juntamente com Ruth e Orfa. O texto diz que Noemi, estando com Ruth e Orfa, ela ouve-se falar que Deus visitou Jerusalém com pão. Ela ouve-se falar que Deus visitou Jerusalém. E quando ela ouve-se falar que Deus visitou Jerusalém, ela se levanta da onde está. Ela pega as suas duas noras e vai a caminho de Jerusalém. Consegue perceber que ela esperou ouvir uma notícia de que Deus visitou para poder se levantar da onde estava. Porque tem pessoas que é assim, só se levanta quando vem uma notícia boa, mas não consegue ter a sensibilidade de ouvir Deus falar. Coisa boa é ouvir Deus falar. Coisa boa é ouvir quando Deus está falando para se posicionar. Não espere ouvir notícia boa de que Deus está fazendo na vida de Cicrano para se posicionar, de que Deus está fazendo na vida de Bertano para se posicionar. Aí o que Deus faz? Deus faz Noemi ouvir de que Deus está visitando pessoas para ela poder se levantar e tomar uma posição. Coisa boa é quando ouvimos Deus falar. Coisa boa é quando entendemos o comando de Deus. Lembra de Ezequiel? Está postado no rio Quebar, está cansado, está sobrecarregado, mas Deus visita ele e Deus fala com ele: Ezequiel, põe-te de pé, rapaz, porque eu falarei contigo. Deus visitou Ezequiel dando uma ordem. E qual era a ordem? Se levanta, se posiciona, porque eu quero te usar, rapaz. Lembra quando Deus falou com Jeremias? Jeremias, se levanta, agora desça na casa do oleiro. Se Deus está mandando Jeremias se levantar, é porque Jeremias está prostrado. Jeremias está prostrado, porém no lugar alto, porque ao mesmo tempo que Deus manda Jeremias se levantar, Deus manda Jeremias descer. Logo, se Deus manda Jeremias se levantar e depois manda Jeremias descer, é porque Jeremias está no lugar alto, porém está prostrado. Não adianta estar no lugar alto e prostrado
prostrado. Então Deus fala para Jeremias: o primeiro passo, Jeremias, é se levantar. E o segundo passo é descer a casa do oleiro, porque melhor estar na casa do oleiro, ouvindo a voz de Deus, do que num lugar alto prostrado. Porque tem muita gente que corre atrás de fama, corre atrás de sucesso, corre atrás de holofote, mas está cansado, está oprimido, está desanimado, está depressivo. É melhor estar na casa do oleiro, ouvindo Deus falar, com o espírito levantado, do que estar no mundão prostrada e prostrado. Se levanta e desce. Oh, glória! Aleluia! Moabe não é para você. Vira para o teu irmão do teu lado e fala assim para ele: Moabe não é para você. Moabe não é para você. Vai esperar perder para sair de Moabe? A pergunta que não quer calar é: vai esperar perder para sair de Moabe? Porque não tem como. Ela sai de Jerusalém, vai para Moabe, sai da onde Deus não mandou sair e vai para Moabe. O pastor falou sobre a depressão aqui, e no final do áudio eu percebi que o que fez ela tomar essa atitude foi mágoa no coração. Porque ela falou assim: para o mundo eu não volto, porque tem um monte de porco. Ou seja, alguém fez algo que entristeceu muito ela. Foi o que o nosso irmão também disse aqui, como uma experiência viva. E eu também vivenciei, pastor, uma situação com uma jovem que eu me batizei, eu e minha esposa se batizamos com ela. E alguns dias atrás ela também se suicidou. Se batizamos com ela. Mas no decorrer da caminhada, ela foi para uma igreja, eu fui para outra. Porém, ela saiu daquela localidade, daquela igreja, com mágoa. Eu não vejo Deus tirando ninguém do lugar onde Ele colocou desonrado. Consegue perceber que Noemi, ela sai de Belém, vai para Moabe, volta, e quando ela chega, ela diz: cheia eu parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Eu começo a imaginar. Imagina se ela sai vazia. Nem voltar, volta mais. Se saindo cheia, voltou vazia, imagina se sai vazia. O problema não é sair. O problema é como sai. Meu Deus! Escuta essa. Saiu cheia, voltou vazia. Voltou quebrada, mas voltou. Voltou moída, mas voltou. Mas se sai vazia, será que volta? Não tem força para voltar. Porque para mim curar outras pessoas, primeiro eu tenho que estar curado. Meu Deus! E estar curado é carregar o jugo de Cristo, que é leve. É leve, mas tem que renunciar a nós mesmos, o nosso ego. Porque tem muita gente cansada e sobrecarregada, porque ela não quer tomar o jugo de Cristo, não quer aprender com Cristo. Aprender de mim, que sou o quê? E humilde de... Ninguém quer se humilhar. Ninguém quer se humilhar. Eu vi aqui a atitude do pastor, é uma atitude de humilhação.
Ele poderia falar um monte de coisa, mas sabe o que ele falou? Não. Eu entendo que a situação que acontece é Deus me aproximando mais dele. Isso é visão de reino. Isso é visão de que a pessoa entende que o que está acontecendo é Deus aproximando ela para próximo dele. Jó perdeu tudo. Foi falado sobre Jó, perdeu tudo. Perdeu família, perdeu gado, perdeu dinheiro, perdeu herança, perdeu tudo. E por que Jó perdeu tudo? Será que Jó perdeu tudo para provar para Satanás que ele era fiel? Será que Jó perdeu tudo para provar para Deus que ele era fiel? Até porque Deus não precisa provar nada para Satanás. Se Deus não precisa provar nada para Satanás, então Jó não perdeu tudo para provar para Satanás que ele era fiel. Também Jó não perdeu tudo para mostrar para Deus que ele era fiel, porque Deus ostenta os 3 atributos incomunicativos: onipotente, onisciente e onipresente. Sabe de tudo. Se Deus permitiu Jó passar por tudo aquilo, se não foi para provar para Satanás e nem para ele, foi para quem então? Quando você vê Jó 38, quando Deus se manifesta para Jó através do roda-moinho, Jó olha para Deus e Deus começa a falar para Jó: Jó, onde estava tu quando eu fiz o firmamento da terra? Quando Jó, eu descortinei o céu para nele habitar. Quando Jó entende e tem experiência com Deus, Jó dimensiona dizendo: antes eu só conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Por que Jó passou por aquele cenário todo? Simples: para galgar níveis maiores com Deus. O sofrimento não te afasta, o sofrimento te aproxima de Deus. Tudo que acontece é para te aproximar de Deus. Tudo que acontece é para te trazer para perto de Deus. Se a escassez chegou, foi para te trazer para perto e para ter experiência. Foi contado o testemunho aqui da irmã que Deus abençoou. Mas antes de Deus abençoar, vai perguntar para ela o que ela passou no passado. Vai perguntar para ela o que ela passou no passado, o que ela teve que dividir no passado, o sofrimento que ela passou no passado, a crise que ela passou no passado. Hoje tem experiência para contar, mas antes passou pelo crivo, passou pela luta, passou pela escassez. Tudo tem o porquê. Tudo tem. Se pegar cada um aqui, cada um tem um testemunho poderoso para poder contar. Cada um aqui tem uma história para poder contar. Mas só tem história para poder contar quem respeita a história de alguém. Eu vou repetir isso aqui. Só quem tem história para contar é quem respeita a história de alguém. Vira para o teu irmão do teu lado e fala assim: respeita a história do teu próximo. Senão você não vai ter história para contar. Quando ela volta vazia e amarga, mediante a uma atitude precipitada no calor do momento. Sendo que fala para o teu irmão assim, vira para ele e fala assim: mas era princípio da colheita da cevada. Ainda bem que tinha colheita. Vou deixar isso para uma outra oportunidade. O tempo já está avançado. Vou convidar os irmãos a ficar de pé. Posso orar pela igreja, pastor? Vou convidar a igreja a ficar de pé para a gente estar fazendo oração. Isso, já foi orado, já fez o corredor de fogo aqui. E agora a gente vai orar pela sua mente. Essa oração vai ser pela sua mente, uma oração específica. Uma oração de fortalecimento e revestimento espiritual. Já foi orado por libertação, já foi orado por cura. Agora vai ser uma oração específica pela sua mente.
para Deus brindar a tua mente de toda a retaliação do adversário. Porque o maior campo de batalha do ser humano, ó, se a gente não cuidar da nossa mente, é aqui que acontecem as maiores guerras. O inimigo, ele joga pensamentos ruins aqui na mente. E se a gente não entender que esses pensamentos é o adversário jogando seta, a gente perde. Porque ele trabalha de uma forma sutil. Ele vai jogando, vai minando, vai minando, vai minando. Nós não estamos isentos de ser setado pelo adversário. Porém, não devemos permitir que ele faça morada. Não permita que o inimigo faça morada na sua mente. Põe a mão sobre a sua mente assim. Isso. Põe a mão sobre a sua mente, porque dela procede a fonte da vida. É através da sua mente que o campo da fé, que o impossível começa a acontecer. Não tem como se concretizar no material sem antes de passar por aí, pela tua mente. Se na tua mente você disser que já está curada, você está curada. Se na tua mente você disser que a porta abriu, já abriu. Se na tua mente você verbalizar dentro da tua mente que já aconteceu, já aconteceu. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela disse: se eu somente tocar, serei curada. E foi curada. Não é diferente na tua vida. Isso. Põe a mão sobre a tua mente. Pai querido, Pai amado, celestial, Deus e eterno Pai. Pai, nunca foi sobre mim. Nunca foi sobre minhas palavras, sim pelas palavras que o Senhor entua através dos meus lábios. Senhor Espírito Santo, toma cada mente nesse exato momento. E Pai, o Senhor conhece a debilidade de cada um e a fraqueza de cada um. Ó Deus, começa a fortalecer. Deus, repreende toda briga neste lar. Toda discórdia nessa casa, todo espírito de separação, ó Deus, todo espírito de divisão, todo espírito de enfermidade, obra de feitiçaria, bruxaria, magia negra, todo espírito de depressão, Deus, nós ordenamos agora, no poderoso nome de Jesus. Sai dessa casa, sai dessa família, sai dessa mente, sai desse coração, sai desse corpo, sai dessa alma, no nome de Jesus. Sai todo mal. Você que ainda não aceitou a Cristo como único, suficiente Salvador de sua vida, se você quer ter um encontro com Ele esta noite, levanta a sua mão assim no seu lugar. Levanta a sua mão assim no seu lugar. Se não tem ninguém, eu agradeço minha rica oportunidade e vou estar passando o trabalho para o nosso pastor.